Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Para a leitura do texto. Tem sido edificante a nossa comunhão e eu mais uma vez agradeço a Deus pelo privilégio de poder estar entre os irmãos. O meu desejo sincero e oração é que Deus use a tua palavra para desafiar os nossos corações, amém? Queremos fazer mais em favor da obra missionária. Vamos orar. Pai querido, obrigado por podermos chegar mais uma vez à tua casa. Pesa sobre os nossos ombros a responsabilidade de transmitir o recado do Senhor. Deus querido, usa-nos. Não há em nós mérito algum, não há em nós capacidade alguma. O meu desejo sincero é tão somente ser um vaso nas tuas mãos. Que a tua palavra encontre guarida em cada coração, meu Pai, e que os desafios apresentados nesta noite, meu Pai, realmente sejam enfrentados e que pela graça do Senhor façamos o melhor em favor das almas que perecem sem Jesus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 22, leremos do versículo 1 ao versículo de número 14. E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o menino, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres, no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Missões, a expressão de uma adoração verdadeira. Podem se assentar.
Amados irmãos, adoração é honra que se presta a Deus pelo que Ele é e representa para nós. Esta é a primeira vez que encontramos na Bíblia a palavra adoração. É importante trazer a nossa mente, para o contexto. Deus havia dito que abençoaria Abraão, e em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Deus também havia dito que Abraão seria pai de uma multidão. Tanto Abraão quanto Sara eram adiantados em idade, humanamente falando, impossibilitados de gerarem filhos. Mas o Senhor os visitou dizendo que no tempo determinado pela vida, abraçariam um filho. Era Isaque, portanto, o filho da promessa. Alegria, júbilo, muita celebração. Aproximadamente 25 anos se passaram, e Deus então fez uma petição para Abraão. Disse o Senhor: Abraão, e ele responde: eis-me aqui, Senhor. Toma agora o teu filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Sem argumentos, sem indagações, sem murmuração, Abraão se levanta para obedecer a ordem do Senhor. Ele albardou o seu jumento, reuniu 2 dos seus moços, e juntamente com Isaque, seguiram para o lugar que o Senhor determinaria. Amados irmãos, aquela foi a viagem mais longa da vida de Abraão. 3 dias, mas com certeza a viagem mais longa de sua vida. Os dias mais difíceis de sua caminhada. Ao chegarem ao lugar, Abraão disse aos seus moços: ficai-vos aqui. Eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Isaque, vendo a lenha, vendo o altar edificado, perguntou ao pai: pai, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Uma pergunta extremamente difícil, extremamente delicada. E Abraão então lhe respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Foi difícil para Abraão apresentar estas palavras: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Abraão então, edificando o altar, pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre a lenha. Estende agora a sua mão, ergue o cutelo para imolar Isaque. E o anjo do Senhor então brada dos altos céus, dizendo: Abraão, não estendas a sua mão sobre o moço, não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Irmãos, Isaque não era mais uma criança. Entendemos à luz do texto que Isaque tinha aproximadamente 25 anos de idade. Então não era mais uma criança, que seria manipulada pelas mãos de seu pai. Podemos perceber aqui um quadro perfeito do sacrifício de Jesus. Isaque não argumentou com o pai. Isaque, na verdade, não se indispôs. Ele entendeu que, na verdade, o Senhor estaria executando um plano. Mas como ovelha muda, foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca, tudo isso por amor. Jamais conseguiremos entender a grandiosidade deste amor. Jamais conseguiremos entender, irmãos, a preciosidade deste amor, mas entendemos que Ele simplesmente nos amou e deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Missões é proclamar ao mundo o amor de Deus, este mesmo amor que nos alcançou. Então ali estava Isaque, aceitando o plano perfeito de Deus. Abraão então levantou seus olhos, olhou, e eis um carneiro travado pelos chifres,
pronto para o sacrifício. Interessante, Abraão tinha dito a Isaque: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Agora então, erguendo os olhos, ele contempla um carneiro travado pelos chifres, pronto para o sacrifício. E Abraão então oferece aquele cordeiro como sacrifício. Amados irmãos, missões é resultado da providência divina. Falamos sobre isso ontem. A providência divina é capaz de tudo, amém? É o amor de Deus em ação, trabalhando para a salvação do homem perdido. Agora, nós vamos pensar nesta noite em algumas lições que podemos aprender com o texto, no tocante à obra missionária. Em primeiro lugar, a prática de missões é ordem do Senhor e não uma simples opção. Marcos capítulo 16, versículo 15, a Bíblia nos diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E está no imperativo. Então não é uma escolha, não é uma opção, é mandamento do Senhor para nós, é mandamento do Senhor para a igreja. Agora nós podemos observar que a obediência de Abraão foi completa. Não foi uma obediência parcial, não foi uma obediência limitada. A obediência de Abraão também foi incondicional. Abraão não quis negociar com Deus. Abraão não disse para Deus: Senhor, se o Senhor me prometer um outro filho, eu então ofereço Isaque como sacrifício. A obediência de Abraão também foi imediata. Interessante nós observarmos esta questão. Quando Deus disse: Abraão, automaticamente ele se levantou e respondeu: eis-me aqui, Senhor. Ele estava pronto para a obediência, e entendia que a obediência deveria ser imediata. Afinal de contas, amados irmãos, obediência demorada é desobediência. Nós entendemos que a necessidade é urgente. Existe um clamor: passa a Macedônia e ajuda-nos. João capítulo 4, versículo 35 nos diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E na verdade nós devemos entender que este versículo representa o fato de que os campos já estão passando do ponto para a colheita, quase se perdendo. Então devemos erguer os nossos olhos e entender que a necessidade é urgente e precisamos obedecer à ordem do Senhor. Irmãos, quando é que vamos agir? Quando é que nós vamos fazer mais para o Senhor? Quando é que a igreja vai se mobilizar para ir além, então alcançar os confins da terra? Não apenas Jerusalém, Judeia, Samaria, mas os confins da terra. Então precisamos nos unir, como vimos ontem, Missões é uma tarefa que exige a união de todos, exige o esforço de todos, exige a participação de todos. Então importa que obedeçamos a ordem do Senhor: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Segundo lugar, praticar missões é um ato de fé. Praticar missões é um ato de fé. Quando nós analisamos o texto e percebemos então que a resposta de Abraão foi imediata: eis-me aqui, Senhor. Eles então caminham ao lugar designado por Deus, irmã Cida. E quando chega ao lugar determinado pelo Senhor, Abraão disse aos seus 2 moços, ficai-vos aqui, eu e o moço, iremos até ali, e tendo adorado, tornaremos a vós. Tendo adorado, tornaremos a vós. Irmãos, nós podemos perceber neste texto, a evidência da fé. Abraão cria no milagre de Deus. Abraão cria que algo miraculoso aconteceria naquele momento. Por isso disse, havendo adorado, tornaremos a vós. Então com certeza missões é uma prática de fé.
A fé estabelece o padrão para o nosso envolvimento na obra missionária. A fé estabelece o padrão para o nosso envolvimento na obra missionária. Vá comigo para 2 Coríntios capítulo 8. 2 Coríntios capítulo 8. Usamos este texto para falar sobre o assunto, porque na verdade é um texto rico em informações e lições práticas de vida para todos nós. Nos diz o texto: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do teu poder, deram de que maneira? Voluntariamente. Espera aí, isso é fé. Acima do seu poder, só pela fé. Pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Aqui está o segredo. Primeiramente se deram ao Senhor, antes do bolso, o coração. Amém, amados irmãos? Nós faremos missões quando os nossos corações estiverem no altar, quando entendermos que é nossa responsabilidade, então agiremos pela fé. Agiremos pela fé. Então a fé estabelece, esse padrão. Nós apresentamos ontem a questão da mordomia cristã. Missões se faz com a prática da mordomia cristã. Mas afinal, o que é o mordomo mesmo? Quantos se lembram o que é um mordomo? Irmã Divina, o que é um mordomo? Posso falar parte? Pode. É um administrador. O mordomo é um administrador. Irmãos, todos nós estamos administrando algo. Amém? De uma maneira eficiente ou ineficiente, nós estamos administrando aquilo que o Senhor coloca às nossas mãos. Agora, nós prestaremos contas de tudo. Então somos mordomos do tempo, somos mordomos dos dons e talentos que Deus nos concede, também somos mordomos de cada centavo que Deus coloca às nossas mãos. E como vimos ontem, a prática da mordomia começa com a devolução daquilo que não é nosso. Então nós devolvemos o nosso dízimo ao Senhor. Amém? E agora é sábio da nossa parte, é onde entra a fé, estabelecermos um valor para ofertarmos mensalmente para a obra missionária, e isso exige fé. Irmãos, é Deus quem providencia os recursos, mas o nosso coração precisa estar no altar, e quando o nosso coração está no altar, nós não temos dificuldades em exercitar a fé. Espero que os irmãos estejam orando por esta causa, tentando conhecer de Deus, o valor que Ele deseja que você participe mensalmente para o sustento da obra missionária. Agora, a fé tem um fundamento. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Nós precisamos crescer nesta graça. Irmãos, estes irmãos estavam ofertando além do que podiam, porque era uma prática de fé. Eles estavam experimentando as maravilhas do Senhor, eles estavam provando da fidelidade de Deus, e todos nós precisamos ter experiências pessoais com Deus. Você tem que experimentar isso. Ouvimos tantos testemunhos ao longo dos dias, testemunho das bênçãos de Deus, dos milagres do Senhor, mas eu lhe pergunto, você tem experimentado tudo isso? Isso tem sido real na sua vida? Já aprendemos, nós não damos para receber, nós não estamos barganhando com Deus, mas nós entendemos que ofertando, dando com alegria, o Senhor vai nos abençoar. Amém, irmãos? Quantos concordam comigo? Quantos benefícios temos recebido de Deus? Quantos almoçaram hoje?
Alguém está descalço? Alguém está dormindo embaixo da ponte? Não. Nós temos, com certeza, muito mais que precisamos para viver neste mundo. De uma maneira tão especial, Deus cuida, Deus supre necessidades. Até cantamos um corinho que fala sobre isso, né? Tem um lar confortável, um lugar para dormir, a comida na mesa e sapatos nos pés. Eu tenho o seu amor e um lar bem feliz. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que me deu. Por que razão não vamos fazer missões? Por que razão não vamos investir na obra missionária? Por que razão não vamos obedecer, amados irmãos, a ordem do Senhor? Então é sim uma prática de fé. Aqueles irmãos primeiramente se deram ao Senhor, foi onde tudo começou. A fé determina os parâmetros para a prática da mordomia. É a fé que determina. Em 1 Reis capítulo 17, lemos sobre a história de Elias. Acabe foi um dos piores reis da nação de Israel. Levou o povo a uma verdadeira idolatria, apostasia e indiferença. E Deus então está levantando Elias para bradar contra o pecado, contra a iniquidade. E Deus então diz a Elias: levanta-te, Elias, vá para o ribeiro de Querite, porque ali eu tenho ordenado que os corvos lhe sustentem. Você já viu alguém sendo sustentado por corvos? Já viu, irmã Cláudia? Nem eu. Mas no texto é o que nós aprendemos. Elias então chega ao ribeiro de Querite. E Deus então, de uma maneira gloriosa, supre as necessidades de Elias. Pela manhã, vinha o corvo trazendo um pedaço de carne no ponto. Bebia da água fresca do ribeiro. À tarde, da mesma maneira, na hora designada, vinha o corvo trazendo aquele pedaço de carne. Irmão Rodrigo, bebia da água fresca do ribeiro. Claro que não queria morrer. Mas de repente o ribeiro se secou. Deixe-me dizer algo. Irmã Gadira, às vezes, os ribeiros que nos cercam até podem se secar. Mas isso não muda o fato. O Senhor continua sendo Deus. Ele continua no controle de toda a situação. Ele continua cuidando de nós. E Deus agora então diz a Elias: levanta-te e vai para Sarepta, porque ali eu tenho ordenado que uma viúva lhe sustente. Mas Deus não disse, não apresentou o pastor Misael as qualidades daquela viúva. Não disse que era uma viúva pobre. Quando Elias chega na cidade, a primeira pessoa que ele encontra, sabe quem foi, irmã Terezinha? A viúva. E sabe o que é que ela estava fazendo? Rachando lenha, irmão. Elias ficou preocupado: Senhor, eu acho que eu errei o endereço. Eu acho que eu não ouvi com clareza o recado do Senhor. Mas vou fazer a prova. Elias se aproxima e pergunta para a viúva: o que é que a senhora tem em casa? E ela, com toda a sinceridade, diz a Elias: o senhor quer saber mesmo? Eu só tenho um potinho com um pouquinho de farinha e uma botija com um pouquinho de azeite. E vou dizer algo: vou fazer um bolo para mim e para o meu filho. Depois nós vamos morrer porque não temos mais com que nos alimentarmos. Elias olha para aquela senhora, e eu sei que foi difícil dizer aquelas palavras, mas ele diz: então a senhora vá, faça este bolo, mas primeiro traga para mim. Irmãos, isso parecia loucura. Aquela senhora até poderia ter dito: o senhor está ficando louco.
Eu acabei de dizer que é tudo que tenho. É só um potinho com um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Mas ela entra na sua casa, prepara aquele bolo. Enquanto amassa aquele bolo, o Espírito Santo trabalha no seu coração, age na sua vida. E ela leva o bolo para Elias. Resumindo a história, a Bíblia nos diz que na casa daquela mulher nunca faltou farinha. Na casa daquela mulher nunca faltou azeite. Deus cuidou daquela viúva todos os dias da sua vida. E ela ainda disse a Elias: nisto conheço que a palavra do Senhor em ti é verdade. As palavras de Elias tiveram crédito, né? Elias conquistou o coração daquela senhora. Irmãos, isso é fé. Nós fazemos missões com a prática da fé. Então vamos fazer o nosso melhor para o Senhor. Ele vai nos dar condições para tal. A promessa de fé é um valor além do nosso dízimo. E nós temos tantas razões para ofertar. Entendo que a gratidão precisa envolver o nosso coração. Com base em tudo aquilo que Deus nos concede, precisamos investir na obra. Precisamos fazer mais. Outro ponto importante: a prática de missões envolve sacrifício. A prática de missões envolve sacrifício. Irmãos, o que é que nós estamos dispostos a sacrificar em função da obra missionária? Irmãos, o que é que Deus pediu para Abraão? Irmão João, o que é que Deus pediu para Abraão? O único filho. E Deus fez questão de dizer: Abraão, levanta-te, ofereça Isaque, seu único filho, a quem amas. Deus foi específico naquilo que pediu. Deus disse para Abraão: é o seu único filho, é o filho que você ama, é o filho da promessa. Levanta-te e oferece-o como holocausto. Irmãos, que tarefa difícil. Que caminho árduo, 3 dias. Até chegar ao lugar designado por Deus. O coração em pedaços. Mas Abraão estava disposto a cumprir a ordem do Senhor. Isso era sacrifício. Nós adoramos a Deus verdadeiramente, pastor Everton, quando estamos dispostos a oferecê-lo, a oferecer-lhe aquilo que para nós é precioso. E o que é que nós estamos prontos, dispostos a oferecer para o Senhor? Eu quero ilustrar este ponto nesta noite. E vou pedir a ajuda de alguns irmãos. Vou pedir que o irmão João me ajude. Irmão João Carlos. Irmão Wesley. E irmão Clodoaldo. Ajuda aqui, irmão Clodoaldo. O que é que nós somos de Deus? O que é que nós somos de Deus? Mordomos. Somos mordomos de Deus. Pode ficar aqui, bem na frente, aqui, ó. E todos abram suas mãos. Sempre que eu prego sobre missões, eu tento ilustrar esse ponto. Porque é um lado prático, né? Eu entendo que abençoa nossas vidas. Como bons mordomos do Senhor, Ele confia algo às nossas mãos. Irmão João, entende que Deus deseja lhe usar. O irmão João entende que ele faz parte do plano de Deus. Ele entende que ele precisa ser uma bênção na obra missionária. Então o Senhor lhe abençoa. E como um bom mordomo, o que ele deve fazer? Como um bom mordomo, irmão João, o que é que o irmão deve fazer? Investir.
Nós não damos, nós investimos. Amém, irmãos? Nós investimos. Então aqui está irmão Clodoaldo. Imagine que irmão Clodoaldo seja um missionário. Precisa ser sustentado pelo Senhor. Precisa cuidar da sua família. Então irmão João investe. Investe, irmão João. As necessidades do irmão Clodoaldo são supridas pelo Senhor. Irmão Clodoaldo também entende que não pode ficar do lado de fora. Seria uma atitude egoísta da sua parte não participar do plano de Deus. E missões não é plano de Deus, irmãos? Então o que é que ele faz? Ele investe. Irmão João, da mesma maneira, precisa dos cuidados de Deus, precisa manter todo esse corpinho em forma, precisa desfrutar das bênçãos do Senhor. Então ele recebe. Agora, como bom mordomo, o que ele deve fazer? Investir. Aqui está o irmão Wesley. Entende o plano de Deus. Entende o propósito do Senhor. E também deseja crescer nesta graça. A exemplo dos irmãos da Macedônia, ele quer ir além. Quer fazer além da sua possibilidade. O que ele deve fazer? Investir. Investe, irmão Wesley. Irmão João continua sendo sustentado por Deus. Dá seguimento ao trabalho do Senhor. E investe. Irmão Clodoaldo, investe, irmão João. Investe, irmão Wesley. Investe de novo, irmão. Agora, aqui nós enfrentamos um problema. Irmão Clodoaldo, num determinado momento, perdeu o propósito. Perdeu a visão. Imagine que ele passou numa concessionária de moto. E pensou, preciso de uma moto. Eu quero comprar uma moto. Mas ele sabe que para comprar aquela moto, vai sacrificar o seu orçamento. Talvez a sua promessa de fé vai ficar de lado, vai negligenciar aquilo que havia prometido para Deus. Como é que a sua esposa chama mesmo? Aí ele vai para a irmã Lívia, né, irmã Lívia? Eu vi uma moto maravilhosa. Fica imaginando nós dois em cima daquela moto. E vai, e conversa. E conversa de novo. E passa várias vezes na frente daquela concessionária, até que não resiste. E compra aquela moto. Vai andar de moto, irmão Clodoaldo. Senta lá um pouquinho. Irmão Clodoaldo está andando de moto. Espera aí. E agora, irmão João? E agora, irmão João? Vai morrer de fome? Irmão Wesley, a obra vai parar? O que é que vai acontecer aqui? Quem é que sustenta a obra? Pastor Silvão, me ajuda aqui. Vai lá. Nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Preciso da sua ajuda, Clodoaldo. Deus vai levantar outros. Irmãos, a obra não vai parar. Amém. Devemos entender, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É Deus quem sustenta a sua obra. Nós estamos numa atitude de ataque, não de uma mera defesa. Então precisamos avançar. A obra é de Deus e é privilégio nosso fazer parte desse processo. Agora, é claro, o irmão Clodoaldo está triste, tadinho. Está arrependido. Ele pode voltar. Volta, Clodoaldo, volta. Faz favor, me ajuda aqui. Ninguém pode ficar do lado de fora. Deixe-me dizer algo. Entenda o que eu vou lhe dizer.
Não há nada de errado em comprar uma moto. Pastor Bill, eu não compro uma moto porque eu não enxergo muito bem. De carro eu já dou problemas. Então acho que de moto ficaria pior. Mas eu tenho vontade de ter uma moto. Nada de errado em ter uma moto. Nada de errado em trocar o carro. Nada de errado em ter uma boa casa. Nada de errado nisso tudo. O problema está na inversão das prioridades. Primeiro o reino de Deus. Primeiro o Senhor. Amém, irmãos? E Deus poderia estar preparando uma moto muito melhor do que aquela que o Clodoaldo comprou. No tempo dele. De acordo com a vontade dele. Então tenha um coração sensível. Não inverta as prioridades, não percorra o caminho contrário. Entenda que Deus está contando com você, mas se você negligenciar a sua responsabilidade, Ele vai levantar outras pessoas, inevitavelmente, mas a obra não vai parar. Podem se sentar, obrigado, irmãos. Lembram-se, obrigado, irmão João. Lembram-se do rei Saul? Tudo que Saul queria era o quê? O reino. E ele chegou onde queria. E num determinado momento, Samuel disse para Saul: vá e destrua todos os amalequitas e tudo quanto eles têm. Saul foi. Quando chegou no arraial dos amalequitas, ele fez aliança com o rei Agag. Era a primeira pessoa que ele deveria destruir. Fez aliança com o rei Agag. E separou o melhor do gado para oferecer a Deus como holocausto. Mas era isso que Deus estava pedindo? Não era. Então agora Saul está entrando mais uma vez, retornando ao arraial de Israel. E Samuel vai ao seu encontro. Saul, você obedeceu a ordem de Deus? O que Deus estabeleceu? E Saul dá uma engasgada e diz então para Samuel: sim, perfeito. Como foi determinado, eu fiz. E Saul, diante daquela cena, juntamente com Samuel, ouvem um barulho estranho. Saul, que é isso? E Saul diz para Samuel: então Samuel, quando eu cheguei lá no arraial dos amalequitas, eu percebi que o rei Agag era uma boa pessoa. Fiz aliança com ele. Entendi que não precisava matá-lo. E também percebi que o gado era de boa qualidade, era um desperdício muito grande destruir tudo aquilo. Eu trouxe para oferecer a Deus. Samuel disse para Saul: porque você desobedeceu a Deus, o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino e tem dado para alguém melhor que você. Da noite para o dia, meu amado, a casa caiu. E como foi difícil para Saul ouvir aquelas palavras: o Senhor tem rasgado de ti o reino e tem dado para alguém melhor que você. Irmãos, eu quero que Deus levante mais pessoas. Eu oro. Todos nós devemos orar para que Deus levante mais pessoas. Mas eu não quero que Deus tenha que levantar por causa da minha omissão, por causa da minha irresponsabilidade, por causa da minha negligência. Então a prática de missões envolve sacrifício, meu amado. E o que é que nós estamos dispostos a sacrificar em prol da obra missionária? Talvez aquela roupa que você tanto gostaria de comprar naquele mês vai ficar para uma próxima oportunidade. Talvez aquele sapato que você tanto queria comprar vai ficar para uma próxima oportunidade. Mas esteja disposto a sacrificar. A dádiva pela fé envolve sacrifício. Agora, irmãos, se você está vivendo isso, você sabe o gosto que tem. Como é precioso sacrificar algo.
em função da obra do Senhor. Faz tanto tempo que eu não compro um par de sapatos. Eu não sou melhor do que ninguém. Faz tanto tempo que eu não sei o que é comprar um terno. São bênçãos que recebemos de Deus. Eu não cheguei onde deveria, não sou padrão de exemplo, mas eu quero crescer nesta graça. E posso afirmar que a fidelidade de Deus nos mantém. A fidelidade dele é absoluta. É ele quem cuida de nós. É ele quem sustenta a sua obra. Quarto lugar, a prática de missões exige perseverança. Quantos dias de caminhada, irmãos? Abraão! Irmão João, me ajuda aqui. Eis-me aqui, Senhor. Levanta-te. Toma Isaque, o teu único filho, aquele a quem amas. Juan, me ajuda aqui. Abraão, Isaque, oferece-o como holocausto. Vá ao lugar que eu lhe mostrarei. 3 dias, meu amado, de caminhada. Como eu já lhes disse, foi a caminhada mais difícil. Os 3 dias mais longos da vida de Abraão. Mas, meu amado, Abraão não desistiu do propósito. Talvez o diabo tentou inibi-lo. Abraão, você está ficando louco. Esse é o seu único filho. Abraão, você está perdendo o juízo. É o que de melhor você tem. Foi o filho que o próprio Deus lhe deu. 3 dias caminhando. Mas Abraão ali assim, Senhor, eu estou pronto. Eu prometi ao Senhor a minha fidelidade. Eu prometi ao Senhor a minha lealdade. Custe o que custar, por mais dolorido que seja, Senhor, eu vou obedecê-lo. 3 dias. Sem ao menos conhecer o lugar. Mas chegando ao lugar que Deus determinou, Abraão edifica um altar. A lenha sobre o altar. Isaque, agora preocupado, pai, eis aqui o fogo, a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Pai, o que é que nós estamos fazendo aqui? Eu vejo a lenha, eu vejo o fogo, eu vejo o altar, mas onde está o cordeiro? Eu acho que foi impossível conter as lágrimas naquele momento. Dói só de pensar. Como foi difícil para Abraão olhar para Isaque. E como eu disse, não era mais uma criança. 25 anos de idade aproximadamente. Isaque poderia ter corrido. Tinha bem mais energia que o próprio pai. Mas Abraão disse: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Mas já foi deitando Isaque sobre o altar. Deita Isaque. Abraão estava pronto. Era precioso. Amor verdadeiro no coração. Mas Abraão agora ergue a sua mão. O cutelo na mão. Isaque não reclama. Isaque não murmura. Isaque não argumenta com o pai. Está pronto. Mas o anjo agora brada dos altos céus: Abraão, Abraão. E Abraão responde: eis-me aqui, Senhor.
não estendas a sua mão sobre seu filho. Porquanto agora sei que temes a Deus, e não negaste o teu único filho. Abraão ergue os olhos e já contempla um cordeiro amarrado, pronto para o holocausto. Obrigado, Isaac. Obrigado, Abraão. Deixe-me dizer, o nosso envolvimento, meu amado, exige perseverança. É compromisso sério. Abraão poderia ter desistido naqueles 3 dias de caminhada. E é triste pensarmos que muitos desistiram. É triste pensarmos que muitos perderam a visão. É triste pensarmos que muitos começaram bem e pararam pelo caminho. Você não precisa erguer a sua mão. Você foi fiel a Deus nos últimos 12 anos? Nos últimos 12 meses? No ano passado, os irmãos estavam aqui reunidos. Fizeram uma promessa ao Senhor. Espero que os irmãos tenham sido fiéis. Então exige perseverança, meu amado. É um compromisso sério. E é com base neste compromisso que a igreja toma decisões. A igreja quer apoiar mais projetos missionários. A igreja quer investir em mais campos missionários. Então não desista. Quero encorajar você. Seja perseverante. Seja fiel. Seja leal ao Deus que você serve. E deixe-me dizer, Ele não vai falhar com você. Não falha comigo. Não é com você que Ele vai falhar. Então a prática, meu amado, de missões exige perseverança, né? E perseverança é a habilidade de continuar, mesmo diante das lutas. Último lugar. Que horas são, pastor? É 8:45 ou já são 9 horas? Já são 9? Estou terminando. Último lugar, a prática de missões depende da intensidade do nosso amor pelo Senhor. Aquele que ama, vai se envolver. Quem pouco ama, pouco faz, pouco dá. Podemos até dar sem amar, mas será impossível amar sem dar. Será impossível amar sem dar. Concluindo, obediência, fé, sacrifício, perseverança, amor são os elementos indispensáveis para a prática de missões. Se a igreja é responsável, se nós somos os instrumentos que Ele deseja usar, então exige-se da nossa parte uma resposta. Exige-se de todos nós uma atitude. O que é que nós vamos fazer? O que é que nós estamos esperando? Erga os olhos. Vede os campos que estão brancos para a ceifa. Que Deus nos ajude. Missões, como vimos, é uma atitude de adoração verdadeira, adoração genuína. É a primeira vez na Bíblia que encontramos a palavra adoração. Expressão de uma adoração sincera. Nós vamos orar, convido você a fechar os olhos.